Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Olha só, no capítulo 4 de vocês, nós vamos ter um background que é sobre esportes, mas dentro desse esporte tem alguns conteúdos muito importantes para o inglês, tá? E esse aqui é o nosso primeiro conteúdo. Analisem aqui comigo. O que vocês acham que é isso aqui, ó? Essa tabela toda. Isso, pessoal, é o que nós chamamos em inglês de weekly schedule. Weekly schedule significa que é o nosso cronograma semanal. Olhem só, aqui em cima eu tenho os dias da semana, certo? Monday, Tuesday, Thursday, Friday. E na nossa lateral eu tenho os horários. Opa, ficou muito legal esse meu desenho. Mas, olha só, um cronograma semanal é muito importante para que a gente tenha noção do que vai acontecer na nossa semana, para que nós não esqueçamos de alguma coisa que é importante, porque durante a semana nós podemos ter várias tarefas e esquecer de alguma coisa, então é sempre bom anotar, certo? Tem pessoas que usam agenda, tem pessoas que usam planner e assim vai para não esquecer do horário, ok? Olha só, eu trouxe um exemplo pessoal aqui meu. Eu uso planner. Essa aqui é a minha semana, do dia 27 até o dia 30, então essa semaninha aqui, e eu tenho tudo marcado do que eu preciso fazer para cada dia da semana. Esses post-its que eu coloco são as atividades que eu tenho que fazer. E como eu tenho muitas turmas, para eu não me perder nas turmas que eu tenho que postar alguma coisa, corrigir outros assuntos, eu marco tudo e depois vou marcando um xizinho, um checkzinho, certo? Então essa é a maneira que eu achei de me organizar melhor. Agora, aqui eu montei um exemplo para vocês também, que seria um weekly schedule de uma escola, de uma turma. Coloquei os horários aqui do CVM, do turno da manhã. Por exemplo, Monday 7:20, Science. Então, na segunda-feira, às 7h20, o horário dessa turma seria Ciências. On Thursday, 9 o'clock, Science again. Então, além da segunda, eles vão ter Ciências lá na quinta-feira às 9. Friday, 10:05, Art. Então, na sexta-feira, teremos arte às 10:05, ok? Então, para isso que serve o cronograma. Vocês têm os cronogramas de matérias que vocês terão no dia e nós, professores, temos o cronograma das turmas do dia, certo? Por que existe isso? Para se organizar melhor, para organizar o material, organizar trabalho, tarefas, certo? E cada dia, então, tem que ter uma matéria. E o professor tem que estar em determinada turma. Então, para isso que servem os nossos schedules, certo? Mas agora eu quero focar no nosso horário, certo? Por quê? Quando estamos falando sobre o tempo, sobre um cronograma, nós temos que ter noção também quando é que essa atividade vai começar, quando que vai terminar e tudo mais. E nós temos então que aprender sobre o horário em inglês. Primeiramente, nós vamos ter que dividir o nosso relógio em 4 partes. Dessa maneira mesmo, tá? Igual uma pizza. Para aprender alguns termos utilizados, algumas expressões utilizadas no inglês para falar sobre tempo. Porque, pessoal, olha só, pensa em português mesmo. Quando eu estou falando de horário, eu posso falar, é 11h28 agora. Ou se fosse 45, por exemplo. É 11h45. Não, são 15 para meio-dia. É 15 para meio-dia, é 10 para meio-dia, é 5 para as 2, certo? Quando eu uso a expressão 5, 10, 15,
porque significa que faltam esses minutos para o nosso próximo horário. E isso vai acontecer também aqui no inglês. Vamos lá, tá? Primeiramente, aqui. Eu vou ter o to e eu vou ter o after past. Aqui eu estou dividindo o meu relógio em 2, certo? Quando o meu horário vai até os 30 minutos. Aí eu divido aqui, ó. Então, para essa primeira parte do meu relógio, eu vou poder utilizar a expressão after or past. Agora, se passou dos 30 minutos até o próximo horário, eu vou utilizar o to. Professora, como assim? Calma aí que nós já vamos resolver. Agora, aqui, o meu relógio está dividido em 4. Um quarto de 1 hora são 15 minutos, certo? Então, significa quando eu utilizar o termo a quarter, ele vai estar marcando ou 15 minutos passado do horário, ou faltam 15 minutos para o próximo horário. Jesus, né? Como assim? Calma, que eu tenho exemplos, vários exemplos para vocês. Espero que vocês estejam marcando esses desenhos, porque vai facilitar muito na hora de fazer tarefa, tá? Então, vamos lá. Por exemplo, aqui, pessoal. Vamos para os horários. Esse meu relógio tá marcando um horário fechado. O que é um horário fechado? Quando eu não estou contando minutos, tá? Agora é 1 hora da tarde. It is 1 o'clock. Nesse caso, it is 3 o'clock. Então, eu vou utilizar o termo o'clock, tá? Assim mesmo, para falar de horário fechado, tá? É um horário sem os minutos. Ok? Agora vamos para cá. Eu tenho marcando aqui 3 e 5. Lembrando que, pessoal, quando eu estou, não sei se todo mundo sabe aqui olhar o horário nesse tipo de relógio, mas a cada númerozinho, né, nós temos 12 números no relógio, a cada número ele marca 5 minutos, tá? Então, vendo aqui, olha só. Então, aqui seria o horário fechado, it is 3 o'clock. Aqui eu marco 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos, 5 minutos, tá? Quando eu estou aqui no 1. Então, isso significa que quando ele chegar aqui no 2, serão 10 minutos, 3, 15 minutos, e por aí vai, certo? E esses risquinhos aqui, entre um número e outro, significam os minutinhos, tá? Então, vamos lá. Aqui, it is 3:05. 3:05. O que esse ou quer dizer? O ou, pessoal, ele tá marcando o 0, tá? Então, entre o horário fechado até 09, eu utilizo esse termo. Se aqui fosse 8, por exemplo, o horário ficaria como it is 3:08, 3:07, tá? Então, esse aqui, ó, ele tá marcando o 0, esse O, tá? Deixa eu marcar com outro, pra ficar mais fácil. Beleza? Façam essas anotações que vai ficar muito mais fácil para vocês entenderem depois. Agora, eu posso falar 3 e 5, como eu posso utilizar o meu termo. Opa, aqui ficou, não sei o que aconteceu. It is 5 past 3. Por quê?
Já se passaram, né? Por isso eu estou utilizando o meu termo past. Já se passaram quantos minutos aqui? Já se passaram 5 minutos das 3 horas. Então eu posso falar. It is 5 past 3. Lembram aqui nesse relógio que eu falei que até os 30 minutos a gente pode utilizar o termo after ou past? Então, se os meus minutos estão nessa primeira parte aqui, ó, aqui do número 12 até o número 6, se os números estão do lado direito, eu posso utilizar essa expressão. Mas, o que tem que cuidar aqui, ó? Quando eu utilizo a expressão after ou past, eu tenho que colocar o minuto antes. Ó, analisa bem aqui comigo. Nesse exemplo, it is 3:05, certo? 3:05. Agora, nesse aqui, o que acontece? Eu troco, eu inverto de lugar. Se aqui eu tenho a hora e aqui eu tenho um minuto, no meu segundo eu tenho 1 minuto e depois a hora. Past, beleza? It is 5 past 3. Então, para eu utilizar termos, tá? Vamos marcar aí no canto. Para utilizar termos como past ou after, né? Porque tanto faz. Os minutos são falados antes que o horário. Então, os minutos vêm antes da hora, tá? Marquem isso, por favor. Porque se eu vou falar apenas assim, no sentido normal, digamos, sem nenhuma expressão de tempo, eu vou utilizar hora e minuto, como acontece e é tranquilo, é muito mais fácil, né, pra gente falar. Mas para termos com after e past, eu utilizo os minutos antes da hora. Fechou? Espero que sim. Agora, continuamos. Olha só, que horário é esse aqui? Eu estou marcando o meu ponteiro, inclusive, ele tá um pouquinho torto, tá? Porque conforme vai passando o ponteiro menor, o ponteiro maior também vai mudando um pouquinho. Então, esse ponteirinho, ele tá um pouquinho errado, mas é porque eu quero indicar a hora e o minuto junto com vocês. Olha só, que horário nós temos aqui? Do modo tradicional de fala, nós podemos falar it is 3:15. Por quê? 3:15. Agora não, eu quero utilizar essa expressão aqui. Primeiramente, eu estou falando de 15, então eu vou usar o meu termo a quarter after. Porque já se passou 1/4 de tempo. 1/4 de tempo de que horas? Das 3 horas. Então, eu posso falar it is a quarter after a quarter past 3. Professora, por que a quarter? Porque é 1/4 de tempo. Matemática agora, pessoal. 60 minutos divididos por 4, 15 minutos. Então, já se passou 1/4 de hora. Beleza? E por que é after or past? Porque eu estou falando dos minutos que estão aqui, olha só. Eles estão na minha primeira parte, né? Na primeira parte do meu relógio. Nos primeiros 30 minutos. Especificamente aqui. Olha só, eu já dividi o meu relógio no meio. Agora ele tá aqui no meiozinho, ó. Então,
eu estou falando de 1/4 desse tempo, dos 15 primeiros minutos. Então, eu vou utilizar ou it is a quarter after or a quarter past 3. Past, porque já se passaram 15 minutos das 3 horas. Beleza? Agora aqui. Que horário é esse? It is 3:30. 3:30 significa que eu estou marcando os 30 minutos. 30 minutos do meu relógio. Mas então, se eu tenho 60 minutos numa hora, significa que eu já passei metade da minha hora, certo? Às vezes eu não falo 4:30, 11:30, 5:30. Falo meia, porque é meia hora de uma hora inteira. Então, eu posso utilizar esse termo aqui. Não é quarter, mas sim é half. Half, 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 half. Half significa meio, metade, tá? Então, it is half, ó, cuidado com a pronúncia aqui, ó. It is half after or half past 3. Por quê? 3:30, 3:30, 30 de 60, já se passaram, então, 30 minutos das 3 horas, ok? De uma hora toda ali, eu utilizei o have, after or past, beleza? Não pode esquecer, então, que se eu for utilizar o have, eu tenho que utilizar o termo after ou o termo past. Porque já se passaram, ele, de novo, aqui, ó, ele tá na metade do meu relógio, tá? Então, até os 30 minutos, eu utilizo o after ou past. Tanto faz no uso dele, ele significa a mesma coisa, tá? Tá indo? Espero que esteja. Estamos quase no final. Agora aqui. Vamos lá. Eu tinha utilizado nesse meu relógio aqui com os 15 minutos a quarter after e a quarter past, beleza? Agora olha esse meu relógio. O meu ponteiro maior tá ao contrário. Ele tá marcando lá no 9. E se ele está marcando no 9, significa que eu estou falando de 45 minutos. E se eu estou falando de 45 minutos, eu posso utilizar qual termo? A quarter to. Por que agora o to? O to, pessoal, ele vai marcar quanto tempo falta para o próximo horário. Esse horário aqui, olha só. It is 3:45. 3:45. Certo? Ou eu vou poder falar o seguinte. It is a quarter to 4. E essa expressão nós temos no próprio português, tá? It is a quarter, então, porque é 1/4 de tempo, né? 1/4 de hora. Mas eu utilizo o to, porque ele vai marcar para o próximo horário. Então, marquem aqui, ó. Esse to, ele marca para, tá? Olha só. It is a quarter to 4. Então, quanto tempo falta? Ah, agora são 15 para as 4. Não tô certa quando eu falo it is 3:45. 3:45. Eu não posso utilizar o termo são 15 para as 4? Posso, porque faltam só 15 minutos para as 4, ok? Esse é um jeito também de telling the time, de falar o horário. Beleza? Então, quando eu, voltando aqui, ó, nesse relógio, passou dos 30 minutos para cá, até chegar no 12, para completar uma hora, uma nova hora, eu utilizo o termo to, tá?
E 45 já passou de 30, né? Então, eu vou falar it is a quarter to 4, tá? E aí, eu não utilizo o mesmo horário aqui, ó, tá? Aqui eu marco 3 e aqui eu marco 4, beleza? Agora aqui, pro nosso último horário, para ficar mais fácil ainda. Olha esse reloginho. It is 3:50. Agora, 3:50. Se é 3:50, quanto tempo falta para as 4 horas? 10 minutos, certo? Or, in English, it is 10 to 4. Olha lá, de novo. Aqui eu tenho os meus minutos, né? Aqui, ó, quantos minutos faltam? Eu vou utilizar o to para marcar o quê? Para marcar a minha próxima hora, tá? Se o to significa para, eu tô falando para o próximo horário. Então, aqui, it is 10 to 4, são 10 para as 4 horas. Fechou? Ah! Fechou? E agora, por último, pessoal, mas não menos importante, vamos para esses 2 relógios. Teacher, tá marcando o mesmo horário. Não. Tudo depende, tudo é uma questão de ponto de vista. Se esse relógio aqui estiver marcando meio-dia, vamos até colocar aqui no cantinho, né? Meio-dia. Eu tenho que utilizar um desses termos. It is midday. Olha o nosso termo no português mesmo. Nós temos 24 horas. 12 marcam meio-dia. Certo? Então, já se passaram 12 horas das 24 horas que tem um dia. Então, eu estou na metade, meio-dia. Midday. O mid está marcando aqui que é metade, meio, certo? It is midday. Ou eu simples posso falar noon. It is noon. Professora, mas por que é noon? Quando nós estamos falando sobre os períodos do dia, agora, os períodos do dia, à tarde, eu não utilizo esse termo aqui, ó, afternoon, afternoon. Por quê? O que é after? After é depois, né? Então, afternoon é depois do meio-dia. Então, afternoon, certo? Então, o noon também está marcando as 12 horas, tá? Que é o nosso meio-dia. Agora, se eu for falar de meia-noite. Opa, não maia, né? Meia-noite, eu vou utilizar apenas um termo, tá? Que é it is midnight, tá? Midnight. Ok? Estou marcando, então, meia-noite. Já se passou meia-noite de uma noite inteira. Ok? Conseguiram entender? Então, olha só. Quando eu estou falando sobre meio-dia, eu uso o termo day, tá? Day de dia. Midday. Agora, se eu estou falando de noite, eu uso o termo midnight. E é isso. Conseguiram entender, pessoal? Eu espero que sim, eu espero que vocês estejam bem. Esse conteúdo, ele não é tão fácil, tá? Ele é bem complicadinho de lembrar quando que usa quarter to, quando que usa quarter after, quando que usa past ou after, quando que usa to, mas é questão de prática, ok? Eu espero que, se vocês tenham dúvidas, que vocês me mandem lá na Iônica, que eu vou responder o mais breve possível, certo?
Take care, see you soon, and bye bye.